Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana do Conversando com Maíse aqui com vocês, em todo o Brasil e vários países aí do mundo. Continuamos em pandemia mais firmes, na fé e na certeza que este ano de 2021 vai trazer a cura para as nossas mentes, nossas almas e os nossos corpos. E o tema de hoje, bem-vinda Maíse, Leandro, amores queridos. Escolhido pela Maíse é Andando na Luz com as Sombras. E é claro, como não poderia deixar de ser, eu peguei um trechinho do Emmanuel, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz. Aprende a fixar o próximo com a claridade que há em ti. Se te demoras na obscuridade, não enxergarás senão os defeitos e as cicatrizes, as feridas e as nódoas que caracterizam a fisionomia do irmão infortunado, constrangendo-te ao medo e à usura, à incompreensão e à aspereza. Alça a lâmpada acesa do conhecimento superior e avança para a frente, e então a ignorância e a delinquência surgir-nos-ão aos olhos por enfermidades da alma, que é preciso extirpar a benefício da felicidade comum. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita, ensina-nos o Evangelho. E ousamos acrescentar, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Porque dessa forma, avançando acima das tentações da vaidade e do desânimo, a chispa humilde de nossa fé no bem infinito poderá transformar-se em chama viva e redentora para o caminho de todos os que nos cercam. Bem-vindos, meninos. Olá, muito linda essa mensagem. Essa mensagem realmente ela é linda. Ela traz essa grande reflexão de que todos nós temos um lado ainda um pouco mais escuro e um lado um pouco iluminado, um pouco mais iluminado. Ou seja, nós já temos conhecimento de coisas e outras nós ainda trazemos muita ignorância sobre o tema. Maíse, esse tema é muito importante, andando na luz com as sombras. É quase que aprendendo a viver, né? Como se fosse assim, aprendendo realmente a viver. Como fazer isso, Maíse? Como fazer isso de uma maneira suave? Como fazer essa transição das sombras que nós temos para a luz de uma maneira mais suave? Às vezes nem é tão suave, Leandro, porque a sombra pode ser muito grande. Na verdade, ela pode ter um domínio muito grande sobre nós. Então, essa é a dificuldade maior. O quanto ela nos domina, o quanto ela dirige as nossas atitudes, é que é o problema. Eu me recordei, enquanto o Valesca lia essa mensagem belíssima, que uma vez perguntaram ao Chico: Chico, você tem medo de alguma coisa? E o Chico disse: eu tenho pavor. E aí a pessoa perguntou: de quê? De morrer? Ele disse: não, da sombra que eu ainda trago dentro de mim. E era o Chico Xavier. Mas ele tinha total consciência de que havia um momento qualquer em que, se ele permitisse, uma sombra, um resquício, algo muito antigo, que ainda não tinha sido dominado e vencido, poderia surgir. E mais que isso, poderia maltratar o outro. Então, me recordo que antigamente, no doutrina espírita, as pessoas diziam assim: nossa, você conseguiu uma coisa boa, não conta para ninguém. Nossa, você conseguiu vencer tal coisa, fica quieto, porque a inveja das pessoas vai criar obstáculos para que você continue avançando. As pessoas acreditavam antigamente, dentro da doutrina espírita, e eu posso falar disso, porque antigamente eu já estava lá, muito mais no poder da sombra do que na proteção espiritual. Elas tinham medo, na verdade, de si mesmas, dessa conexão que às vezes você faz. A pessoa conta uma história tenebrosa e você escutando com aquele ar de ai, como eu sou espírita, ai, como eu vou fingir que já superei tudo isso. Mas por dentro, o seu lado sombra pensa: nossa, teria feito pior.
fulana foi até sutil na vingança dela. Eu teria feito isso, aquilo e aquilo. Nós não vamos confessar nem para nós mesmos, mas aquilo ainda existe dentro de nós. E o extraordinário é isso, porque se fosse uma vida só, estávamos todos perdidos. A vantagem é que, como não dá para resolver tudo numa vida só, muito pelo contrário, há vidas em que você só questiona, em que você só descobre o quanto você tem que vencer, e a sua vida é sombra, sombra com a qual você se conecta, da qual você gosta, com a qual você se macomuna, vamos dizer assim, você é o cúmplice, não é? E é conveniente para você. Aí vem as vidas em que você vai consertar. E aí, claro, somos humanos, o que a gente reclama não está no gibi. Deus me esqueceu. Eu não tenho proteção espiritual nenhuma. Não adianta frequentar a igreja, centro de umbanda, fazer trabalho, tomar passe, comigo nunca nada dá certo. A pessoa me olha, eu sinto que eu capto uma energia. E aquela energia é problemática. Aquilo fica comigo um tempão. Olha, veja só como nós gostamos de criar dificuldade para nós. Como nós sempre nos justificamos. Nossa, foi fulano que me jogou uma energia, me jogou uma vibração, me jogou uma inveja. Gente, tem 15 dias que eu não estou bem. Então, o seu problema é gravíssimo. Porque se uma pessoa, ou várias, quem quer que seja, conseguem dominar o seu psíquico, a sua emoção, a ponto de lançar uma energia e paralisar a sua vida, aí você realmente não tem chance. Não precisa da sombra, não. Você mesmo é a sombra ambulante. E ainda está colocando a culpa nos outros, que é uma coisa que a gente adora. Porque nós somos sempre as vítimas, né? O outro é que é responsável. O outro vai me fazer feliz. O outro não me entendeu. E é isso que nós temos que vencer. Para não chegar do outro lado da vida do mesmo jeitinho que nós chegamos tantas vezes. Olha, não deu, porque a vida inteira foi contra mim. Leandro, embora tão mais jovem do que eu, você já não escutou essa justificativa? De gente com a sua idade dizendo: eu fui vencido, eu não consigo, nada dá certo para mim, eu sou uma folha ao vento das circunstâncias? Eu tenho certeza que sim, porque o ser humano é exatamente isso. Mas enquanto nós não superarmos isso, a sombra não vai ter trabalho de nos atingir. Tem muita gente que é tão perturbada, que vive num alto processo tão grave, que a sombra não se preocupa com ela. A sombra se preocupa com quem acende luz. Você dá trabalho para a sombra porque você conforta, porque você diz a boa palavra, porque você não desanima, ela te conhece. O que ela puder fazer para criar obstáculo para você, ela vai fazer. Mas se você estiver ali, vivendo sua vida, sabe, na mediocridade mesmo, não, aqui tá bom, eu não quero melhorar, sabe, eu estou aqui no meu cantinho, com esses, a sombra não se preocupa. Ela vai se preocupar quando você der trabalho para ela. E você vai dar trabalho para ela quando você lembrar que Jesus afirmou: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Jesus sabia tanto da nossa psicologia que ele disse: amar ao próximo como a si mesmo, porque ele sabia que nós íamos nos adorar sempre. E precisávamos gostar do outro, minimamente. É ou não é, Valesca? É. E nós temos, assim, e-mails chegando e perguntas no YouTube de pessoas que estão passando muitos dramas, mas a gente tem notado uma evolução, as pessoas estão buscando uma melhoria, a reforma íntima, principalmente os meninos, né, Maís? Os meninos de sábado, de todos os dias agora. Então, o Caio fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: amigos queridos, é verdade que todos temos um lado sombra e que, se negarmos isso, corremos o risco de nunca melhorarmos como pessoas nesta encarnação? E aí, Leandro?
O Caio, né? Nosso querido amigo Caio. Bom, Caio, tirando qualquer outra análise psicológica que pode ser feita, somente uma análise nossa aqui, não entrando em nenhum pormenor, todos nós temos um lado difícil, todos nós temos um lado sombrio dentro de nós, um lado que nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos. E nós conseguimos observar isso através de vários gatilhos que nós temos, né? Nós estamos bem, acontece alguma coisa, existe um gatilho dentro de nós que nos joga numa sensação, que nos joga numa tristeza, que nos joga numa aflição, que depois que isso acontece, com o tempo a gente percebe quanto a gente sofreu ou fez coisas por besteira, que não precisava ser daquele jeito, não precisava ser assim, que ser daquele jeito não resolveu e não resolve nada. Então por que eu continuo sendo assim? A gente ainda não se conhece. A gente ainda não entendeu quem nós verdadeiramente somos. A gente conhece esse lado nosso, essa quase que uma máscara que a gente constrói para viver, para criar as relações no meio social, para criar a relação no trabalho. Mas quem verdadeiramente nós somos? Eu só consigo reparar ou melhorar aquilo que eu coloco a minha atenção. E será que eu coloco a minha atenção em mim mesmo? Será que eu me autoanaliso? Porque a gente tem uma atitude muito simples e muito automática de criticar tudo e a todos. De observar as atitudes alheias. De reparar como o mundo é difícil. De reparar como o vizinho é crítico. De reparar como o colega de trabalho atrapalha. Mas será que eu reparo as minhas atitudes para com as pessoas que cercam a minha vida? Será que eu reparo as minhas atitudes para comigo mesmo? Será que eu cuido de mim da maneira correta? Quantas vezes eu prefiro ficar sentado sem fazer nada quando eu sei que é necessário eu estar realizando uma atividade? Quantas vezes eu sei que uma alimentação faz mal para mim e mesmo assim eu me alimento? Quantas vezes eu sei e já compreendo um pouco que brigar e gritar não adianta nada, mas eu ainda aumento a minha voz para as pessoas. Olha como eu ainda não me conheço. Olha como dentro de mim ainda existe uma disparidade enorme. Então são esses detalhes que vale a pena a gente parar um pouco, refletir, pedir ajuda, ir para um psicólogo, ter conversas mais abertas e mais amorosas com as pessoas que nos cercam, porque a gente ainda é acostumado a conversar superficialmente sobre as coisas. A gente tem dificuldade de abrir o nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer eu te amo, eu quero você feliz, eu quero você bem. A gente está sentindo, por culpa da nossa pandemia, quanto um abraço faz a diferença. E a gente muitas vezes deixou de abraçar pessoas que a gente gostava por uma mera questão social, por uma mera questão de não, eu acho que abraçar é demais. E hoje a gente está vendo quanto um abraço faz a diferença. Então, a gente ainda tem muito a descobrir sobre nós mesmos. A humanidade ainda quer descobrir sobre o mundo, sobre todas as coisas aí fora, inventar coisas maravilhosas, mas pouco ainda adentramos dentro dos nossos corações. E o nosso mestre, o querido Jesus, nos demonstrou isso. Pois ele não viveu de fora para dentro, ele viveu de dentro para fora. Ele sempre dava o melhor que ele tinha para todos aqueles que circundaram a vida dele, inclusive para ele mesmo. Porque a melhor coisa que você pode fazer para você é aproveitar o presente, é aproveitar o agora. Porque o amanhã a Deus pertence e o passado já foi construído. O que eu posso fazer é o hoje. Então, lidando com as sombras, eu acho que a gente poderia lidar com o presente, lidar com o agora. Eu acredito muito nisso, Caio. Eu penso muito nisso, que é difícil para todos nós. E engraçado que as sombras também elas têm a ver com você se acostumar com as situações, né? Você está doente, fica apavorado, e daqui a uns anos você vê que não tratou aquela enfermidade, que convive bem com ela. Então, é uma sombra também.
como a nossa pandemia, que nós vamos para 200 mil mortos, e um dia desse o jornal estava noticiando 3 mil mortos no Brasil, e todo mundo muito chocado com isso. As pessoas se acostumaram, não estão nem aí, muitas não estão nem usando máscaras. Então, nossa sombra se acostumou com essa tragédia, né, humana, né, na humanidade inteira, no mundo inteiro. Mas outro menino, que pediu para não falar o nome, diz assim: sofro de bipolaridade genética desde os 10 anos de idade. Comecei tratamento psiquiátrico aos 12, hoje eu tenho 41. Sofri muito, Maís, e aprendi também. Estou abandonando a tendência à queixa, e apesar de ter uma doença, não quero ser um doente. Não quero alimentar isso. Passei inúmeras dificuldades e errei muito também. Sou músico, falo 3 idiomas também, sou espírita hoje em dia, pertenço à Ordem Rosa Cruz também. A questão é que no lado moral até agora eu soube muito da verdade e vivi a mentira, principalmente na área sexual, e sinto vergonha disso, que me trouxe um vazio suficiente para não querer mais persistir. Estou vendo regularmente seus vídeos do Divaldo, do Raul Teixeira. Estou limpando o vaso sujo da minha alma com água limpa. E eu não quero voltar a cair. Expresso minha gratidão a você e eu gostaria de saber o que posso fazer para vencer tudo isso, para vencer-me. O que fazer, Maíse, quando os impulsos do vício se tornam mais intensos? Eu não quero voltar a cair. Um grande beijo. Indo à sua questão, querido amigo, eu tenho certeza que você, como todos nós, diariamente luta consigo mesmo. Essa é a nossa vantagem, é saber que precisamos lutar, que precisamos vencer, que aquilo nos incomoda, que aquilo não faz mais parte do que nós queremos. E aí começa a nossa claridade, quando nós vamos em busca da nossa solução. Você foi uma pessoa feliz, tão cedo diagnosticado, de uma situação emocional séria. Às vezes a pessoa passa a vida inteira sem um diagnóstico preciso, sem tratamento. Você desenvolveu tantas coisas maravilhosas, portanto, você se superou. E agora faltam detalhes de superação. Detalhes que às vezes levarão uma vida inteira, mas que a própria busca de superação já significa a sua melhoria espiritual. Há uma frase atribuída a Victor Hugo que diz assim: nada pode deter uma ideia cuja hora tenha chegado. Nada pode deter uma ideia cuja hora tenha chegado. Por quê? Porque nunca mais nós nos acostumamos, nunca mais nós ficamos tranquilos se aquilo precisa ser mudado. Só você chegar à conclusão de que aquilo precisa ser transformado em algo mais nobre, em algo mais belo, em real sentimento, já torna você uma pessoa que aprendeu a ser diferente e melhor. Vamos valorizar esse momento feliz da sua alma eterna, em que você, como você mesmo diz, está bebendo água limpa. Eu não digo por mim, mas fiquei tão feliz de você assistir Raul Teixeira. Olha essa alma querida. Divaldo também, mas eu costumo dizer, quando a gente se encontra, quando nos encontramos todos nos congressos, nos encontros, eu digo que existe um fofo absoluto dentro da doutrina espírita, que é Raul Teixeira. Olha, é incrível. Eu, inclusive, uma vez entupi o paletó dele, os bolsos do paletó dele, de chocolate bis. Mas eu botei tanto chocolate bis, querendo demonstrar o meu carinho ao Raul, que ele disse: mas como é que eu vou entrar no avião com os bolsos desse tamanho? Você diz para a aeromoça que o chocolate é para uma hora difícil. Eles são pessoas fantásticas, porque o extraordinário é você ser porta-voz daquilo que você faz na sua vida. Isso é que é extraordinário. Então, seja você, meu amigo, um pequeno, médio ou grande porta-voz de todas as transformações que você conseguir fazer. Só você vai saber da sua luta, do seu sacrifício, das suas renúncias. Mas se tudo isso te tornar uma pessoa mais equilibrada, mais sã, mais feliz, mais doadora das melhores energias ao outro, você vai saber que a sua hora chegou e que nunca mais
você vai ser como antes. Você vai ter superado tudo que um dia alguém possa ter colocado como um diagnóstico na sua vida. O grande diagnóstico que Jesus nos deu foi de que éramos deuses e que tínhamos sido criados para a felicidade. Que a gente possa pensar sobre isso. Que não haja nenhuma doença, seja psíquica, seja física, que nos faça esquecer de que nós fomos criados para a beleza, para a perfeição, que um dia nós vamos alcançar. E todas as lutas que nós vamos vivenciar até chegar lá terão sido valiosas, eternas para nossos espíritos. Eu fico aqui na torcida e sei que Leandro e Valesca também, como torcemos por cada pessoa que porventura nos escreve só para dizer que nos assiste. Cada uma delas está no nosso coração e nas nossas vibrações, porque nós sabemos que cada uma delas, em alguma parte, está fazendo o melhor possível, como a gente tenta fazer também. Leandro, você como homem, que você daria também uma orientação para o nosso amigo, até porque é muito difícil para o homem, né? Mas é mais fácil para a mulher quando ela reconhece um defeito ou uma luta, né? O homem ele é mais turrão. E ele é um exemplo, como vários meninos que têm escrito para a gente, que estão na batalha pela reforma íntima, e ele fala com uma clareza muito grande que tem medo de cair, que é difícil. Então, eu gostaria que você desse aí uma palavrinha para ele. Eu acho que a Maíse já pontuou, porque o mais importante para a mudança de todos nós, não importa de qual parâmetro seja que nós estejamos falando, tá? É a consciência. É a consciência de que, opa, tem algo errado, não é bom ficar aqui, não está bom permanecer aqui, não está legal essa situação. E aí, quando essa consciência de que eu estou em dificuldade, tem algo em mim que não é bom, tem atitudes minhas que não estão corretas, nos fazem pensar, repensar, analisar profundamente, esse é o passo inicial da mudança. E aí chega o entendimento de que mudar não é simples. Não, a gente sabe disso. Mudar qualquer hábito nosso é muito difícil. Tá aí uma dieta que, para a maioria das pessoas, é complicado fazer. Tá aí uma dieta de não só alimentar, mas uma dieta de palavras boas também, porque a gente tem muitas vezes, a gente consegue falar coisas difíceis no dia a todo momento, mas tenta ter uma dieta de falar só coisas boas no dia. Vamos ver. Também é complicado. Então, as mudanças elas ocorrem com a persistência, com a disciplina, com a determinação de continuar tentando a mudança. Não vai ser fácil. Não é fácil. Porque nós não estamos mudando uma caneta de lugar. Nós estamos mudando um entendimento que a nossa alma imortal tem sobre o que é existir e viver. Olha como é complexo. Nós não estamos mudando uma coisinha simples, mudando de camisa. Nós não estamos mudando o gosto da nossa roupa. Nós estamos mudando a nossa forma de ver e enxergar a vida. Isso é mais difícil. Isso exige dedicação, disciplina, vontade. Lembrando o Chico, né? Já que a gente tanto cita ele, lembrando o Chico. Quando Emmanuel chega para Chico, ele fala que Chico tem que ter quais são as 3 regras básicas: disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, persistir, permanecer ali. Você já tem consciência do que deve ser feito? Permaneça na mudança. Não vai ser fácil. Vão ter críticas alheias, vão ter momentos muito difíceis de você para com você mesmo, de você não entendendo mais o que você está fazendo ou como você está fazendo. Mas persista. Você hoje já tem conhecimento e entendimento interior que aquilo não é bom. Esse é o passo mais importante. Daí para frente, é a persistência, é a disciplina. E você já está aí, que nem a Maís falou, escutando os nossos queridos amigos aí, os nossos irmãos de luz que estão trazendo bênçãos para nós todo dia, que nem a Maís. Ah, estou sabendo. A diferença é que eles são aquelas pessoas que vieram para a Terra para falar daquilo que já superaram. Eu falo enquanto estou assim, tá, no meio da luta, agora pá.
Mas eu acho que isso é que torna a coisa boa também. Enquanto você falava, Leandro, eu estava pensando, meu Deus, que nosso amigo e todos aqueles que nos escrevem e aqueles que nem têm coragem de nos escrever saibam que é extraordinário viver na Terra, lutar, sabe? Tem uma poesia antiga, mas antiga mesmo, já era antiga quando eu era criança, que diz assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida e viver é lutar. Parece que foi há 200 anos, mas isso era declamado nas escolas. E é extraordinário, porque é isso mesmo. Eu estava aqui vendo o Leandro falar e pensando, se viver na Terra, e a Terra é um planeta tão cheio de complicação, já é bom, imagine fora da matéria. Sabe? Ah, meu Deus, imagine para a alma que venceu a si mesma, chegar do lado de lá, sabe? E dizer, poxa, eu lutei feito um leão, mas superei. Qual é a próxima luta? Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa ser eterno! Que coisa maravilhosa isso nunca acabar, sabe? Porque quando nós formos perfeitos, vai ter um monte de gente imperfeita que nós vamos poder ajudar. Maravilhoso. Você fala uma coisa sobre libertação da alma, né? Que a vida aqui é ótima e a gente alça voos. Isso tem a ver com um e-mail que a gente recebeu de uma pessoa que diz assim: mas desde sempre sinto-me uma prisioneira diante de portas abertas. Vivo presa e sair me constrange. Estou com 75 anos presa. Tenho explicação em vidas passadas. Eu fui uma presa e me suicidei. Encontrei isso em terapia. Mas será isso mesmo? Posso entender que estou resgatando essa falta com este viver? Minha amiga, pelo amor de Deus, você só tem 75 anos ainda. E você mesma diz estar em frente de portas abertas. Corra, escolha as portas que você quiser. Sabe, que importa se em outra vida você se matou, se você fez o que fez, sabe? Você não fez terapia essa encarnação toda? Quando foi que alguém te convenceu que você tinha que ficar presa em você mesma? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Que coisa bacana você perceber que está presa face a portas abertas. Vá elas, para que um dia do outro lado você possa dizer, nossa, ainda deu tempo de atravessar algumas portas. Sabe? Não se prenda a alguma coisa que lá vai tanto tempo passado, sabe? Por isso, sempre houve preocupação dos centros espíritas sérios, antigamente, na década de 70, 80, em não dizer à pessoa o que ela tinha feito em outra vida, porque muitas vezes ela usava aquilo como uma algema, como uma justificativa, como uma explicação errônea, sabe? Não importa, se olhar para trás, é aquilo que André Luiz dizia, nunca remova a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. É óbvio. Se nós ainda estamos aqui, coisa boa nós não fomos, não fizemos, nos cobramos tanto que mergulhamos de novo na Terra. E com as lutas desse milênio, nós estamos aqui. Então, meu Deus do céu, você só tem 75 anos e a eternidade pela frente. Corra para uma dessas portas abertas, sabe? Seja feliz, surpreenda as pessoas. Vai ter gente que, nossa, gostava tanto de você no cantinho e vai dizer, como? Você saiu do cantinho? A essa altura, você está acreditando que ainda pode fazer alguma coisa? E você, sem uma palavra, com seus atos, vai mostrar que pode muito. Eu te desejo coisas maravilhosas, que após essa pandemia, eu tenho certeza, você e todos nós vamos buscar. Duvido que a gente adie sonhos, que a gente fique do lado de um telefone pensando, será que eu telefono? Que a gente fique ao lado de alguém que a gente imaginava tão extraordinário e que demonstrou não ser nada. E, ao mesmo tempo, ao lado de alguém
que a gente não dava valor nenhum e que foi o companheiro ou a companheira, o amigo, o vizinho que higienizou a compra do mercado para sua mãe, que você não podia atender. Sabe, tudo isso, coisas que passavam batido na nossa vida, de repente assumem a proporção que sempre deveriam ter tido, da beleza da solidariedade, do doar-se, doe-se. Ninguém ama você, ame, porque o que sai de você, o sentimento de amor que você terá pelos outros, é que vai ser fundamental. Não importa se você vai ser amada a essa altura da sua vida, pessoas de 20 anos não são amadas, mas ame. E você pode ter certeza que um dia você perceberá o quanto deu tempo de transformar a sua vida. Tenho certeza, nós três aqui sabemos que você vai conseguir tudo e muito mais. Chegamos ao fim de mais um programa, mais uma semana, com fé em Deus. E o próximo programa, nossa querida Maísa escolheu um tema fantástico: vontade divina e nossa vontade. Às vezes a gente pensa que a nossa vontade impera. E eu digo muito: eu não tenho vontade, você não tem vontade. Quem tem a vontade vem lá de cima. A gente tem o propósito, o objetivo. Então, na próxima semana, aqui no Conversando com Maíse, direto dos estúdios retransmissores da Comunhão Espírita de Brasília, cada um em sua casa até chegar a vacina, vamos falar sobre a vontade divina e a nossa vontade. Dê o like, compartilhe, gratidão por nos assistir e até a próxima semana. Até lá.